Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 11, verso 12. A cidade de Dwarakapuri estava repleta de todas as opulências, de todas as estações. Havia eremitérios, pomares, jardins floridos, parques e reservatórios de água, gerando flores de lótus em toda sua extensão. Significado: a perfeição da civilização humana torna-se possível pela utilização das dádivas da natureza de maneira apropriada. Como vemos aqui na descrição de sua opulência, Dwaraka era cercada por jardins floridos e pomares de frutas, junto com reservatórios de água e lótus florescentes. Não se faz menção de engenhos e fábricas abastecidas por matadouros, que são a parafernália necessária das metrópoles modernas. A propensão a utilizar as próprias dádivas da natureza ainda existe, mesmo no coração do homem civilizado. Os líderes da civilização moderna escolhem os locais de suas próprias residências, em pontos onde haja belos jardins e reservatórios de água, mas deixam os homens comuns residir em áreas congestionadas, sem parques nem jardins. É claro que encontramos aqui uma descrição diferente da cidade de Dwaraka. Entende-se que todo o Dhamma, ou bairro residencial, era cercado por tais jardins e parques, com reservatórios de água onde cresciam os lótus. Subentende-se que todas as pessoas dependiam das dádivas naturais, de frutas e flores, sem empreendimentos industriais, que promovem barracos sujos e favelas como zonas residenciais. O avanço da civilização não se mede pelo crescimento de engenhos e fábricas que deterioram os instintos mais refinados do ser humano, mas pelo desenvolvimento dos potentes instintos espirituais dos seres humanos, e dando-lhes uma oportunidade de voltarem ao Supremo. O desenvolvimento de fábricas e engenhos chama-se Ugra Karma, ou atividades pungentes, e tais atividades deterioram os sentimentos mais refinados do ser humano e da sociedade, para formar um calabouço de demônios. Encontramos aqui menção de árvores piedosas que produzem flores e frutos sazonais. As árvores impiedosas são apenas mato inútil e podem ser usadas somente para suprir combustíveis. Na civilização moderna, essas árvores impiedosas são plantadas ao lado das estradas. A energia humana deve ser utilizada adequadamente no desenvolvimento de sentidos mais refinados para a compreensão espiritual, na qual repousa a solução da vida. Frutas, flores, belos jardins, parques e reservatórios de água, com patos e cisnes brincando no meio, de flores de lótus, e vacas dando leite e manteiga suficiente, são todos essenciais para desenvolver os tecidos mais refinados do corpo humano. Ao contrário disso, as masmorras de minas, fábricas e oficinas desenvolvem propensões demoníacas na classe trabalhadora. Os direitos adquiridos florescem à custa da classe trabalhadora e, consequentemente, há severos conflitos entre eles, de muitas maneiras. A descrição de Dwarakadham oferece o ideal de civilização humana. Verso 13. O portão da cidade, as portas das casas e os arcos decorados com festões ao longo das estradas estavam todos ornamentados com sinais festivos, como folhas de bananeira e folhas de manga, tudo para dar as boas-vindas ao Senhor.
Bandeiras, guirlandas, símbolos pintados e cartazes combinavam-se todos para fazer sombra ao brilho do sol. Significado: os símbolos decorativos em festivais especiais também eram recolhidos das dádivas da natureza, tais como bananeiras, mangueiras, frutas e flores. Mangueiras, coqueiros e bananeiras são ainda aceitos como símbolos auspiciosos. As bandeiras mencionadas acima eram todas pintadas com o retrato de Garuda ou Hanuman, os dois grandes servidores do Senhor. Para os devotos, tais pinturas e decorações ainda são adoradas, e o servo do amo recebe mais respeitos para a satisfação do Senhor. Verso 14. As avenidas, os subterrâneos, as veredas, os mercados e lugares públicos de reunião foram completamente limpos e então borrifados com água perfumada. E para dar as boas-vindas ao Senhor, espalharam-se frutas, flores e sementes inteiras por toda a parte. Significado: águas perfumadas, preparadas através da destilação de flores, como a rosa e queoura, eram requisitadas para borrifar as estradas, ruas e veredas de Dwarakadham. Tais lugares, junto com os mercados e lugares públicos de reunião, eram totalmente limpos. A julgar pela descrição acima, parece que a cidade de Dwarakadhama era consideravelmente grande, contendo muitas avenidas, ruas e lugares públicos de reunião, com parques, jardins e reservatórios de água, todos muito bem decorados, com flores e frutas. E para dar as boas-vindas ao Senhor, essas flores e frutas com sementes inteiras de cereais também eram espalhadas pelos lugares públicos. Sementes inteiras de cereais, ou frutas no estado de semente, eram consideradas auspiciosas, e ainda são usadas pelos hindus em geral, em dias de festival. Verso 15. Em cada porta das casas residenciais, coisas auspiciosas, como coalhada, frutas inteiras, cana-de-açúcar e potes cheios de artigos de adoração, incenso e velas, tudo era exibido. Significado: o processo de recepção, de acordo com os rituais védicos, não é seco em absoluto. A recepção consistia não apenas em decorar as estradas e ruas, como se mencionou acima, mas também em adorar o Senhor, com os ingredientes necessários, como incenso, lamparina, flores, doces, frutas e outras comidas saborosas, de acordo com a capacidade de cada pessoa. Tudo era oferecido ao Senhor, e os remanescentes da alimentação eram distribuídos entre os cidadãos reunidos. Desse modo, essa recepção não era como as recepções secas dos dias modernos. Todas as casas estavam prontas para receber o Senhor, de maneira semelhante. E assim todas as casas ao longo das estradas e ruas distribuíam esses remanescentes de alimentos aos cidadãos. E, portanto, o festival era bem-sucedido. Sem distribuição de alimentos, nenhuma cerimônia é considerada completa. Tal era o costume da cultura védica. Versos 16 e 17. Ao ouvir que o amadíssimo Krishna estava se aproximando de Dwarakadhama, o magnânimo Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balarama, o sobre-humanamente poderoso, Pradyumna, Charudeshna e Samba, o filho de Jambavati, todos extremamente felizes, abandonaram as atividades de descansar, sentar e comer. Significado: Vasudeva, filho do rei Shurasena, esposo de Devaki e pai do Senhor Shri Krishna. É irmão de Kunti e pai de Subhadra.
Subhadra era casada com seu primo, Arjuna, e esse sistema ainda prevalece em algumas partes da Índia. Vasudeva era o ministro designado por Ugrasena, e mais tarde casou-se com 8 filhas do irmão de Ugrasena, Devaka. Devaki é apenas uma delas. Kamsa era seu cunhado, e Vasudeva aceitou voluntariamente ser posto na prisão por Kamsa, num acordo mútuo para salvar o 8º filho de Devaki. Isso ocorreu pela vontade de Krishna. Como tio materno dos Pandavas, ele participou ativamente do processo purificatório dos Pandavas. Ele enviou o sacerdote Kashyapa a Shatashringa Parvata, e este executou as funções. Quando Krishna apareceu dentro das grades da prisão de Kamsa, ele foi transferido por Vasudeva à casa de Nanda Maharaj, o pai adotivo de Krishna, em Gokula. Krishna desapareceu junto com Baladeva, antes do desaparecimento de Vasudeva, e Arjuna, sobrinho de Vasudeva, encarregou-se da cerimônia fúnebre após o desaparecimento de Vasudeva. Akrura, o comandante em chefe da dinastia Vrishni e grande devoto do Sr. Krishna. Akrura obteve sucesso no serviço devocional ao Senhor, simplesmente pelo processo de oferecer orações. Era esposo de Sutani, filha de Ahuka. Apoiou Arjuna quando Arjuna tomou Subhadra à força, pela vontade de Krishna. Tanto Krishna quanto Akrura foram ver Arjuna após seu exitoso rapto de Subhadra. Ambos presentearam dotes após este incidente. Akrura também esteve presente quando Abhimanyu, o filho de Subhadra, casou-se com Uttara, a mãe de Maharaj Parikshit. Ahuka, o sogro de Akrura, não estava em paz com Akrura, mas ambos eram devotos do Senhor. Ugrasena, um dos poderosos reis da dinastia Vrishni e primo de Maharaj Kuntiboja. Seu outro nome é Ahuka. Vasudeva era seu ministro, e seu filho era o poderoso Kamsa. Este Kamsa aprisionou seu pai e tornou-se o rei de Mathura. Pela graça do Sr. Krishna e de seu irmão, o Sr. Baladeva, Kamsa foi morto e Ugrasena foi reinstalado no trono. Quando Shalva atacou a cidade de Dwaraka, Ugrasena lutou muito valentemente e rechaçou o inimigo. Ugrasena interrogou Nardaji sobre a divindade do Sr. Krishna. Quando a dinastia de Yadu estava por se extinguir, Ugrasena encarregou-se de cuidar do pedaço de ferro produzido do ventre de Samba. Ele cortou o ferro em pedaços, e então os amassou e misturou a água do mar nas costas de Dwaraka. Após isso, ele ordenou estado de sítio dentro da cidade de Dwaraka e do reino. Ele obteve a salvação após a morte. Baladeva é o filho divino de Vasudeva, com sua esposa Rohini. Também é conhecido como Rohini Nandana, o amado filho de Rohini. Também foi confiado a Nanda Maharaj, juntamente com sua mãe, Rohini, quando Vasudeva submeteu-se ao aprisionamento por acordo mútuo com Kamsa. Desse modo, Nanda Maharaj é pai adotivo de Baladeva, juntamente com o Sr. Krishna. O Sr. Krishna e o Sr. Baladeva eram companheiros constantes desde a infância, embora fossem irmãos adotivos. O Sr. Baladeva é a manifestação plenária da suprema personalidade de Deus, e por isso é tão bom e poderoso como o Sr. Krishna. Pertence ao Vishnu Tattva, o princípio do Supremo. Ele presenciou a cerimônia Swayamvara de Draupadi
juntamente com Sri Krishna. Quando Subhadra foi raptada por Arjuna, através do plano organizado por Sri Krishna, Baladeva ficou muito irado com Arjuna e queria matá-lo imediatamente. Sri Krishna, para o benefício de seu querido amigo, caiu aos pés do Sr. Baladeva e implorou-lhe que não ficasse tão irado. Sri Baladeva ficou então satisfeito. Da mesma forma, certa vez, ele ficou muito irado com os Kauravas e quis atirar toda a cidade deles nas profundezas do Yamuna. Mas os Kauravas o satisfizeram, rendendo-se a seus divinos pés de lótus. Ele era, de fato, o 7º filho de Devaki, anterior ao nascimento do Sr. Krishna. Mas pela vontade do Senhor, ele foi transferido ao ventre de Rohini, para escapar da ira de Kamsa. Portanto, seu outro nome é Sankarsana, que também é a porção plenária de Sri Baladeva. Porque ele é tão poderoso como o Sr. Krishna e pode conceder poder espiritual aos devotos, ele é conhecido, portanto, como Baladeva. Nos Vedas também se estabelece que ninguém pode conhecer o Senhor Supremo sem ser favorecido por Baladeva. Bala significa força espiritual e não física. Algumas pessoas menos inteligentes interpretam Bala como a força do corpo. Mas ninguém pode ter compreensão espiritual pela força física. A força física termina com o término do corpo físico, mas a força espiritual acompanha a alma espiritual até a próxima transmigração. Portanto, a força obtida de Baladeva nunca é desperdiçada. Esta força é eterna e, por conseguinte, Baladeva é o mestre espiritual original de todos os devotos. Sri Baladeva também era um colega de classe do Sr. Sri Krishna, como discípulo de Sandipana Muni. Em sua infância, juntamente com Sri Krishna, ele matou muitos asuras. Especificamente, ele matou Dhenukasura em Talavana. Durante a batalha de Kurukshetra, ele permaneceu neutro e tentou ao máximo evitar a luta. Era a favor de Duryodhana, mas ainda assim permaneceu neutro. Quando houve uma luta de massas entre Duryodhana e Bhimasena, ele estava presente no local. Ele ficou irado com Bhimasena, quando este espancou Duryodhana na coxa, ou abaixo da cintura, e quis retaliar a ação ilícita. O Sr. Sri Krishna salvou Bhima de sua ira, mas ele logo deixou o lugar, por estar desgostoso com Bhimasena, e após sua partida, Duryodhana caiu por terra para encontrar sua morte. O cerimonial fúnebre de Abhimanyu, o filho de Arjuna, foi executado por ele, uma vez que era o tio materno. Não era possível que a executasse algum dos Pandavas, que estavam todos dominados pelo pesar. Por fim, ele partiu deste mundo, produzindo uma grande serpente branca de sua boca, e então foi transportado por Sheshanaga na forma de uma serpente. Pradyumna, encarnação de Kamadeva, ou, de acordo com outros, encarnação de Sanat Kumara, nascido como filho da personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, e Lakshmi Devi, Srimati Rukmini, a principal rainha de Dwarka. Foi um dos que foram congratular-se com Arjuna, por ocasião de seu casamento com Subhadra. Foi um dos grandes generais que lutaram com Shalva, e enquanto lutava com ele, tombou inconsciente no campo de batalha. Seu quadrigário trouxe-o de volta ao acampamento do campo de batalha, e por causa dessa ação, ele ficou muito desgostoso e censurou seu quadrigário. Contudo, ele lutou novamente com Shalva e saiu vitorioso. Ouviu de Naradaji tudo sobre os diferentes semideuses.
Ele é uma das 4 expansões plenárias do Sr. Sri Krishna. Ele é a terceira expansão. Perguntou a seu pai, Sri Krishna, sobre as glórias dos Brahmanas. Durante a guerra fratricida entre os descendentes de Yadu, ele morreu nas mãos de Bhoja, outro rei dos Vrishnis. Após sua morte, ele foi instalado em sua posição original. Charudeshna, outro filho de Shri Krishna e Rukmini Devi, também esteve presente durante a cerimônia Swayamvara de Draupadi. Era um grande guerreiro, como seu pai e irmãos. Lutou com Vivinidaka e o matou no combate. Samba, um dos grandes heróis da dinastia Yadu e filho do Sr. Sri Krishna, com sua esposa Jambavati, aprendeu com Arjuna a arte militar de atirar flechas e tornou-se membro do parlamento durante a época de Maharaj Yudhishthira. Esteve presente durante o Rajasuya Yagna de Maharaj Yudhishthira. Quando todos os Vrishnis estavam reunidos durante a ocasião do Prabhasa Yagna, suas gloriosas atividades foram narradas por Satyaki diante do Sr. Baladeva. Também esteve presente, junto com seu pai, o Sr. Sri Krishna, durante o Ashvamedha Yagna, executado por Yudhishthira. Seus irmãos o apresentaram diante de alguns rishis, disfarçado de mulher grávida. E por brincadeira, ele perguntou aos rishis o que ele daria à luz. Os rishis responderam que ele daria à luz um pedaço de ferro, que seria a causa da guerra fratricida na família de Yadu. No dia seguinte, pela manhã, Samba deu à luz um grande pedaço de ferro, que foi confiado a Ugrasena para as providências necessárias. De fato, mais tarde, houve a predita guerra fratricida, e Samba morreu nesta guerra. Assim, todos esses filhos do Sr. Krishna saíram de seus respectivos palácios, e deixando de lado todas as ocupações, incluindo deitar, sentar e comer, correram em direção de seu glorioso pai. Verso 18. Eles precipitaram-se em direção do Senhor, em quadrigas, com brahmanas portando flores. Adiante deles havia elefantes, símbolos de boa fortuna. Tocaram-se búzios e cornetins, e cantaram-se hinos védicos. Então eles ofereceram seus respeitos, que estavam saturados de afeição. Significado: a maneira védica de receber uma grande personalidade cria uma atmosfera de respeito, que é saturada de afeição e veneração pela pessoa recebida. A atmosfera auspiciosa de tal recepção depende de parafernália descrita acima, incluindo búzios, flores, incenso, elefantes decorados e os brahmanas qualificados, recitando versos das literaturas védicas. Tal programa de recepção é cheio de sinceridade, tanto da parte do anfitrião, quanto da pessoa recebida. Verso 19. Ao mesmo tempo, muitas centenas de famosas prostitutas começaram a seguir em vários veículos. Elas estavam todas ávidas por se encontrar com o Senhor, e seus belos rostos estavam decorados com brincos deslumbrantes, que realçavam a beleza de suas testas. Significado: não devemos abominar mesmo as prostitutas, se elas são devotas do Senhor. Até hoje em dia, há muitas prostitutas nas grandes cidades da Índia, que são devotas sinceras do Senhor. Por obra do destino, uma pessoa pode ser obrigada a adotar uma profissão que não é muito louvável na sociedade. Mas isso não a impede de executar serviço devocional ao Senhor. O serviço devocional ao Senhor
não pode ser obstaculizado em nenhuma circunstância. Compreende-se aqui que mesmo naqueles dias, há cerca de 5.000 anos atrás, havia prostitutas numa cidade como Dwarka, onde o Sr. Krishna residia. Isso significa que as prostitutas são cidadãs necessárias para a conservação adequada da sociedade. O governo abre adegas, mas isso não significa que o governo encoraja a beber vinho. A ideia é que há uma classe de homens que beberá a qualquer custo, e tem-se experiência de que a proibição nas grandes cidades encoraja o contrabando ilícito de vinho. De modo semelhante, os homens que não estão satisfeitos em casa precisam destas concessões. E se não há prostitutas, esses homens baixos induzirão outras à prostituição. É melhor que as prostitutas sejam disponíveis no mercado, para que a santidade da sociedade possa ser mantida. É melhor manter uma classe de prostitutas que encorajar a prostituição dentro da sociedade. A real reforma consiste em iluminar todas as pessoas a tornarem-se devotos do Senhor. E isso eliminará todos os tipos de fatores deteriorantes da vida. Sri Bilvamangala Thakur, um grande acharya da seita Vishnuswami Vaishnava, em sua vida de chefe de família, ficou excessivamente apegado a uma prostituta que coincidia ser devota do Senhor. Uma noite, quando Thakura foi à casa de Chintamani, sob torrentes de chuva e relâmpagos, Chintamani ficou atônita de ver como Thakura pôde vir numa noite tão medonha, após cruzar o rio espumante, que estava cheio de ondas. Ela disse a Bilvamangala Thakur que sua atração pela carne e ossos de uma insignificante mulher como ela seria adequadamente utilizada se pudesse ser transferida ao serviço devocional ao Senhor, para alcançar a atração pela beleza transcendental do Senhor. Essa foi uma hora crítica para o Thakura, e ele voltou-se para a realização espiritual por causa das palavras da prostituta. Mais tarde, o Thakura aceitou a prostituta como seu mestre espiritual. E em várias passagens de suas obras literárias, ele glorifica o nome de Chintamani, que lhe mostrou o caminho certo. No Bhagavad Gita 9.32, o Senhor diz: Ó filho de Pritha, mesmo os chandalas, de baixo nascimento, e aqueles que nascem em família de descrentes, e mesmo as prostitutas, atingirão a perfeição da vida, se eles se refugiarem no serviço devocional imaculado a mim. Porque no caminho do serviço devocional não há impedimento devido a nascimento degradado e a ocupação. O caminho está aberto para todos que concordarem em segui-lo. Parece que as prostitutas de Dwarka, que estavam tão ávidas por encontrar o Senhor, eram todas suas devotas imaculadas. E assim todas elas estavam no caminho da salvação, de acordo com a versão acima do Bhagavad Gita. Portanto, a única reforma necessária na sociedade é fazer um esforço organizado para converter os cidadãos em devotos do Senhor. E assim, todas as boas qualidades dos cidadãos do céu irão, por sua vez, dominá-los. Por outro lado, aqueles que são não devotos não têm quaisquer boas qualificações, por mais avançados materialmente que sejam. A diferença é que os devotos do Senhor estão no caminho da liberação, ao passo que os não devotos estão no caminho de subsequente enredamento no cativeiro material. O critério de avanço da civilização consiste em saber se as pessoas são educadas e avançadas no caminho da salvação.